estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2025, o Senhor guardou o melhor para o final. Ele tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso. Você já está bebendo? Amém. É esse odre novo já? Amém. Então diga, eu sou um odre novo, transbordando vinho novo. Graças a Deus. Sentem-se um momento. Meus queridos, a distração é o início da tragédia. A distração, ela se tornou, de fato, uma das grandes aflições do nosso tempo. As pessoas estão hiperconectadas, as pessoas estão viciadas em dopamina, as pessoas estão inquietas e elas não sabem mais viver uma rotina comum. Elas precisam de sempre ter mais alguma coisa. Elas precisam se entreter. É como uma fuga desenfreada, uma fuga sem fim. Muitos nem sabem mais o que eles querem. Mas eles sabem de uma coisa, que eles querem fugir. E quando você encontra um mundo vivendo assim, bom, realmente essa é a história de quem está longe de Deus. Mas e quando você encontra alguém que se apresenta como um cristão, vivendo sem paz, correndo para lá e para cá, dominado por um excesso de distrações e se corrompendo dia após dia. Quando nós estudamos a história de Sansão, eu tenho todos esses textos aqui, mas você pode conferi-los. Você vê um homem que no ventre da mãe, ele já foi gerado nazireu. Tanto que a mãe dele teve que se comportar, adaptar-se àquele novo tempo, em que ela estava gerando um nazireu. Então, ela teve que viver durante toda a gestação dela como um nazireu. Porque ela estava gerando o nazireu. E os nazireus eram pessoas separadas. Quem olhava para um nazireu sabia que era nazireu. Ele não cortava o cabelo, ele tinha hábitos diferentes, alimentares. Os hábitos, os costumes eram diferentes das demais pessoas. Ele não podia se aproximar de nada morto. E você vê a história de Sansão, um nazireu, como Samuel foi nazireu, João Batista foi nazireu. Pessoas diferenciadas. O inimigo nunca foi um problema na vida de Sansão. Mas a distração foi. Porque Sansão, ele foi quebrando princípios exatamente quando ele foi se distraindo. À medida que ele se distraía, ele quebrava princípios. Ele foi se distraindo e foi quebrando princípios. Foi quando ele mudou o caminho dele que ele foi até aquele leão que ele tinha matado e pegou o mel que estava naquele cadáver e ainda levou para casa. Ele tirou doçura
de uma coisa morta. E a gente sabe que é possível você tirar a doçura de uma coisa morta. O pecado, de acordo com a Bíblia no início, ele é doce. Mas o final é amargo como fel. E ele foi quebrando princípios. Ele quis se casar com uma filisteia. Foi um casamento regado a bebida, ele não podia beber. Você encontra esse homem cedendo a uma fraqueza que ele tinha por mulheres. E no capítulo em que fala dele com a Dalila, uma mulher que foi contratada pelo inimigo, e Satanás continua fazendo a mesma coisa. Ele continua contratando as Dalilas para distrair os servos do Senhor. E a Dalila pode ser qualquer coisa, pode ser o seu celular. Qualquer coisa que está tirando você do rumo certo, que está levando você a quebrar princípios, que está distraindo você de Deus. E a Bíblia fala que ela molestou, na Almeida fala que ela molestou a alma dele, que ele estava a ponto de morrer. Ele não precisava passar por aquilo. Sabe quando você não precisa viver algumas coisas, mas você simplesmente se submete, porque você está aprisionado àquela distração, aquilo vira um vício. A Dalila não amava o Sansão. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a alma dele, se angustiou até a morte. Ele começou a desejar a morte por causa daquela distração. Por causa daquela importunação, ele era importunado, ele era cobrado, ele podia colocar um ponto final naquilo, mas ele estava aprisionado. Porque ele foi como um animal e se meteu naquela teia. Porque à medida que você vai se distraindo, pode ser que chegue um momento em que você se encontre tão aprisionado, que você nem consegue sair mais. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Um homem que foi gerado da forma mais linda, um grande projeto de Deus. Agora está ali aprisionado, porque ele foi quebrando princípios, até que ele foi quebrado. E você vê, chegou, a Bíblia fala que ela descobriu o coração dele, porque ele permitiu. Ele colocou o coração dele nas mãos do inimigo. E aquilo foi uma possessão tão terrível, que a Bíblia fala que ele dormiu no colo da Dalila, e foi um sono tão demoníaco, que ela alisava ele. E os filisteus vieram e cortaram as 7 tranças. 7 fala de perfeição, 7 fala desse pacto, 7 fala dos 7 espíritos, 7 fala dos 7 olhos, 7 fala dessas 7 lâmpadas, desse candelabro. E significa que ele era movido pelos 7 espíritos provenientes do Espírito de Deus, o dunamis de Deus, que é a dinamite de Deus, o tomava de tal maneira que ele matou 1000 com uma queixada de jumento. Então, os inimigos temiam Sansão. Os inimigos não podiam com Sansão. Então, o que o inimigo fez?
buscou uma distração. O inimigo descobriu a inclinação do Sansão e colocou no caminho dele exatamente aquilo que era a sua fraqueza. E ele foi se embrenhando naquilo. O inimigo nunca pôde destruir com Sansão, mas a distração. Porque, na verdade, o inimigo, você tomado por Deus, o inimigo não pode destruir você. Mas a distração pode causar a maior destruição, ser a tragédia da sua vida. E o que nós vemos são pessoas distraídas, ansiosas, esgotadas, com transtornos mentais. E o motivo é esse estilo de vida hedonista, corrupto. O motivo está nas distrações. Quando nós lemos aqui, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta. Você observa que tem urgência aqui. Você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, porém, estava, vamos ler na Almeida, né? Distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. A distância de Deus, a raiz desse mal, está na distância e na ausência de Deus. A Marta estava fazendo algo que era pecado? Não era pecado isso aqui. Ao contrário do Sansão. Não era pecado. Quando você lê aquela parábola do grande banquete, em que aquele senhor fez aquele banquete maravilhoso, tinha os convidados, todo o planejamento, tudo certo, ele convidou, foi chamando os convidados, e você lembra que um disse que não podia ir, porque tinha se casado, outro tinha que ver as terras que havia comprado, e outros as juntas de bois. Nada daquilo é pecado. Mas o que aconteceu? Eles estavam distraídos exatamente com as bênçãos, mostrando que não tinham caráter para suportar o peso das bênçãos. As bênçãos distraíram. O serviço distraiu. Porque a gente tende a ir logo... Bom, no caso do Sansão, ele estava distraído com o pecado. Mas e a Marta? Muitos vão dar razão até, meu Deus, olha quanta coisa tenho que fazer. E o outro, meu Deus, mas eu tenho que viver o meu momento, olha, eu me casei, olha minhas juntas de bois, olha as minhas terras, né? Que mal tem eu ir lá. Mas é exatamente assim que começa. A pessoa começa a se distrair. Ela se distrai com muito trabalho, que foi exatamente
exatamente o que o faraó fez. Lembra que quando Moisés chega e fala o que o Senhor mandou ele falar para o faraó e diz, olha, o Senhor disse, libera o povo para ir adorá-lo no deserto. Deixa o meu povo ir. Em nenhum momento Moisés disse, libera o povo para ir para a terra prometida. Porque antes de possuir a terra prometida, eles precisavam entender de adoração. Nós fomos criados para adoração. E o maior roubo da nossa vida é o roubo do tempo da adoração. E se cada um parar e analisar a vida, vai perceber que tem sido roubado nessa área. Porque nós fomos chamados para adoração. Nós não fomos chamados para o trabalho. Óbvio que nós temos que trabalhar, óbvio que nós podemos ter lazer. Eu não preciso nem dizer isso. Mas qual é a nossa prioridade? Adorar a Deus, estar com Deus. Então, o pedido foi, libera o povo para adorar. Porque esse povo, antes da vitória, precisava, antes da terra prometida, precisava entender de adoração. E foi isso que foi dito por Faraó. Quando ele disse isso para o Faraó começou a chamar o povo de preguiçosos. Imediatamente, no mesmo dia, mudou tudo. Exigiu, mandou tirar a palha, pediu para dobrar a quantidade de tijolos sem dar a palha. Ele botou o quê? No povo mais trabalho. Ele começou a exigir do povo um resultado maior, então isso ia exigir mais trabalho. O que ia acontecer? Aquele povo ia se esgotar de tal maneira que ia chegar em casa, como foi acontecendo. Irritados, cansados, só queriam comer e deitar. Ninguém queria fazer mais nada. Porque Faraó queria, e o Faraó é uma espécie de Satanás. Ele é a representação de Satanás. Então, o que Satanás quer? Ele nos quer distraídos, seja com o serviço, seja com as bênçãos, seja com o pecado. Talvez ele não consegue distrair você como distraiu Sansão com o pecado, mas ele consegue distrair com as bênçãos. Talvez o modo dele distrair você tenha sido com o trabalho. E observa que a Marta, ela se sente na razão. Ela acredita que ela está certa. Ela não vê que ela está errada. Ela vê que ela está certa. Ela acredita, ela está cega. Né? Ela apresenta o motivo dela como justíssimo. E o Senhor mostra para ela que ela estava distraída com muitas coisas, mas que uma era importante. Ele não disse que ela não tinha que fazer aquilo, ele disse claramente, ele estava lá na casa dela. Ela tinha Jesus na casa dela. Jesus estava na casa dela. E ela não estava pensando em Jesus. Ela só pensava no trabalho. Você vê que ela estava cega, ela estava completamente envolvida. O trabalho movia a Ana. Ela estava distraída com aquilo e irritadíssima. E nós precisamos parar e descobrir o que está nos afastando de Deus, roubando de nós o espírito adorador. Talvez agora não temos mais tempo, porque nós estamos tão ocupados
com as nossas bênçãos, ou tão ocupados com a quantidade de serviço. Estamos distraídos com muitas coisas. E como eu disse, essas não eram pecado. Nós não podemos dizer que isso era pecado. Pecado era o que o Sansão estava fazendo. Mas não importa. Satanás sabe onde mexer. E nós podemos ficar tão cegos e não ver mais nada. E agora nós não oramos mais como antes, nós não buscamos, nós estamos sempre correndo. Talvez, não sei, neste momento da sua vida você está estressado, estressada, com tantas coisas, são tantos assuntos, tanto trabalho, tantos projetos, tantas coisas, que você não está tendo tempo para Deus, você não está tendo nem humor, não está conseguindo nem raciocinar direito. Talvez você hoje tenha se abatido exatamente por conta por estar envolvida com tantas coisas, com tanto trabalho. Talvez o que tem distraído você é exatamente as bênçãos que Deus deu a você. E talvez você venha quebrando princípios. Você tem cedido para as suas inclinações. E agora o inimigo já tem controle sobre você. Está afligindo a sua alma como afligido Sansão, mas ele simplesmente não conseguia cortar aquilo. E foi até as últimas consequências, até o mal conseguir subjugá-lo, como diz a Bíblia. Porque a Bíblia diz que quando começaram a cortar as tranças dele, o inimigo começou a subjugá-lo. E o homem que ninguém nunca imaginou encontrá-lo cego, que arrancaram os olhos dele, girando um moinho, ele virou objeto de zombaria. E o que derrubou Sansão? Foram os filisteus? Foram os inimigos? Foram as batalhas? Não. Foi a sua distração. Você sabe, eu lido com muitas pessoas e eu vejo isso acontecer. E eu tenho visto isso crescer absurdamente. Pessoas que têm fracassado, têm sido quebradas por causa das distrações. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo ir para celebrar-me ou adorar-me no deserto. Celebrar-me uma festa no deserto. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, olha o que o diabo faz. O faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes, responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga. Eles não podiam diminuir o que estavam entregando, muito pelo contrário.
Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos, por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continuem a produzir a cota integral de tijolos. Aumentem o trabalho dessa gente. Deus quer intimidade com o seu povo. Deus quer relacionamento. Deus quer vida no secreto. Porque Ele revela os seus segredos para aqueles que são íntimos dEle. É para esses que Ele vai revelar seus segredos. E quando você não tem mais vida no secreto, você não tem mais intimidade com Deus, você não tem comunhão com Deus, você fala com Deus quando seus olhos já não conseguem mais ficar abertos, seu estilo de vida está totalmente desalinhado, porque Deus não nos criou e não nos chamou para vivermos uma vida desequilibrada, uma vida bagunçada, sem ordem, sem disciplina. Uma vida onde você não dorme direito, não come direito, não tem tempo para Ele, não tem tempo para a família, não tem tempo para adoração. Uma vida onde você não tem tempo para a sua saúde. Alguns se tornaram crentes abatidos, tristes, apáticos, mas porque não tem mais vida no secreto, não tem vida de adoração mais. Estão ocupadíssimos. E se nós olharmos ali no tempo em que muitos ficam no celular e nem veem, eles nem estão vendo mais, já virou um vício. Aquele tempo foi desperdiçado, um tempo que não volta mais. Um tempo que poderia ter sido usado no secreto, para construir intimidade e ter comunhão com Deus, foi desperdiçado. Alguns não estão no programa de leitura da Bíblia em um ano, que são 3 capítulos diários, de segunda a sexta, 4 no sábado, 4 no domingo, não é porque não tem tempo. Porque quando ele vai contabilizar o tempo que ele fica no celular, vendo coisas que não acrescentam, aquele tempo usado ali, ele teria lido todos aqueles capítulos, ele teria crescido no Senhor, ele teria tido um momento de adoração com o Senhor. Você pergunta quantas pessoas que, quando o meu próprio pessoal pergunta, você tem acompanhado no seu devocional o programa Mudança de Vida, ouvido os cultos, coisas que vão te levantar? Muitos dizem não. Tá, mas você tem aberto o Instagram, as redes, visto outras coisas? Tem. E aí a pessoa pergunta por que ela está tão vazia. Parece que nada faz sentido. Ela está sempre à procura de mais alguma coisa. Ela precisa assistir mais alguma coisa, ela precisa comer mais alguma coisa, ela precisa comprar mais alguma coisa, ela precisa fugir.
Ela quer fugir da própria vida, ela quer fugir dela. Algumas pessoas, eu já ouvi gente dizer para mim, eu quero fugir da minha vida, eu quero fugir de mim. Por que uma pessoa chega nesse ponto? Porque ela não tem mais vida no secreto. Ela não tem mais vida com Deus. Ela tem se distraído. Ela tem cedido para Satanás. E com isso, ele tem tido poder. Aqui de dominá-las, em Lucas 4, que fala dessa parábola do grande banquete, o versículo 24 é o que me chama a atenção aqui, ó. E lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Eram convidados especiais. Tudo foi preparado para eles. Você já parou para pensar? Um culto como esse, que foi preparado com tanto amor pelo próprio Deus, para que pessoas cresçam, se desenvolvam, porque só da pessoa, eu ouço isso demais, só da pessoa entrar na igreja, tem gente que fala para mim, bicho, só de eu entrar na igreja, eu sinto a atmosfera, meu espírito muda. Eu já entrei diversas vezes abatida, e só de eu me sentar, eu ficar quieta, aguardando o culto, meu espírito mudou. Porque, óbvio, é um ambiente de fé. É um ambiente de oração, onde há um mover, o tempo todo há um mover do Espírito, ainda que você, parece que você não está vendo, mas ele está acontecendo. Aqui há uma atmosfera de poder. Como há lugares que você entra e você se sente pesado, oprimido, você entra na igreja, você recebe como se você respirasse livremente. Porque há uma atmosfera de poder. E muitas pessoas, elas simplesmente, quantos que hoje, vamos falar hoje, disseram para Deus, hoje não. Hoje não. Todos aqui têm mães, pais, eu tenho a minha mãe. Faz anos que eu não passo o Dia das Mães com a minha mãe. Ela está me acompanhando agora, está comigo. Eu tenho que organizar antes, mas o Dia das Mães eu não posso passar com ela. Porque eu passo com você, eu passo aqui na igreja. Então, são sacrifícios para algo maior. Ela entende e ela está dentro do propósito. Agora, mais do que nunca, nós temos que entender. O que vem primeiro na nossa vida? No final das contas, o que vem primeiro? Em dezembro, agora, foi o primeiro Natal que nós passamos com a família separada. É óbvio que você tem aquele desejo. Bom, o que me impediu de ir? Passar o Natal com meu filho mais velho. E bom, vamos lá, vamos todo mundo, vamos a família, vamos para lá. O que impediu? Óbvio, algo, um compromisso que eu tenho com Deus. Aí alguém vai dizer, bom, bispo, você tem o compromisso de estar aí. Não, todos nós temos o nosso compromisso com Deus. O errado é não tê-lo.
O errado é não tê-lo. Mas então vamos lembrar, mais uma vez, eu não lembro mais, quantos anos que eu não passo um Natal com os meus pais. Eu tenho que ir antes, eu tenho que ir depois, no Natal, no mês de propósito, do mês de dezembro, o mês do propósito da mudança, Natal, Ano Novo, não. Eu não passo com eles, eu passo na igreja. Então, eles entendem, eu os vejo antes, vejo depois, mas agora eu estou aqui. Porque o meu compromisso com Deus, Deus é o meu Deus, não existe outro Deus. Não tem ídolos, tem Deus. E algumas pessoas, até hoje, elas não entenderam que isso é algo que você assume aqui dentro. Ou Deus vem realmente em primeiro lugar na minha vida, e eu provo isso com obras, porque a fé sem obras é morta. Essa história de eu dizer, não, mas eu amo a Deus, Deus está no meu coração, Deus conhece o meu coração, Deus me entende. Deus não pode entender quando Ele não é a minha prioridade. E se eu digo que Ele é tudo para mim, eu provo com obras. Porque Deus quis extrair do Abraão o que estava no seu coração. E ele foi capaz de entregar o filho, mostrando que Deus era a prioridade na vida dele. Porque quando ele entregou Isaac, ele não entregou só um filho. Ele entregou o cumprimento da promessa, porque era por Isaac que a promessa ia se cumprir. Então, naquele momento, ele não estava abrindo mão só de um filho. Ou seja, não é só, mas eu digo, ele estava abrindo mão do filho que o próprio Deus disse que ele amava muito, e de todo um tempo de espera, de uma promessa que ele tinha, por parte de Deus, e que matando Isaac terminava tudo. E naquele momento ele deixou claro que Deus estava na frente de Isaac, na frente da promessa, na frente de tudo. Tanto que o anjo bradou e disse, não faças isso, porque agora eu sei que tu me temes. Agora eu sei que você me teme. Agora eu sei. Agora eu sei que você me teme. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei. Ó, agora sei, porque você provou que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Você não vê distração. Você vê um foco irresistível. Esses aqui, ó, arrumaram desculpas. A desculpa foi para não ir ao banquete, foram as bênçãos. Foi agora eu me casei, agora eu tenho minhas juntas de bois, agora eu tenho a minha terra. Então, mas o Senhor disse o quê? Nenhum daqueles que foram convidados provará do banquete. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, para o reino do Filho do seu amor. Deus nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, olha só. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Então, o Senhor nos tirou lá das trevas para nós vivermos uma vida para Ele.
O Senhor nos trouxe para Ele para vivermos unidos, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Quando nós lemos aqui em Êxodo 17, do 8 ao 11, você vai ver o ataque de Amaleque contra Israel. E qual foi como que Israel venceu Amaleque? Mantendo as mãos erguidas. Moisés com as mãos erguidas, que representava a parte espiritual. Porque quando você olha Josué lutando, nada mudou lá embaixo. O que mudava era lá em cima. Algumas pessoas, depois que elas se distraíram de Deus, que elas abaixaram as mãos espiritualmente, a empresa é a mesma, a pessoa executa o trabalho da mesma forma, com qualidade, etc., mas ela não percebe a mesma fluidez. E a resposta está que ela baixou as mãos espiritualmente. Gente, isso é comum na igreja. Gente chegar e falar, eu não estou entendendo, minha vida não está fluindo como antes. E já de pronto, mostrar, peraí, como é que está a sua vida espiritual? Você baixou as mãos? Às vezes está na cara, a pessoa diminui a frequência dela na igreja, ela realizava algo, ela parou, ela vai soltando a parte espiritual. É interessante, você já percebeu que a primeira coisa que as pessoas soltam é a parte espiritual? Elas não soltam as outras coisas, elas soltam a parte espiritual. E é por isso que elas se encontram muitas vezes frustradas e distantes de Deus. E às vezes até cegas, como a Marta. Cegas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, ainda que seja tateando. Você já andou no escuro só, tateando? Embora não esteja longe de cada um de nós, quer dizer, parece que Deus está longe, Ele não está. Ele está tão perto. Mas alguns, por causa da distância que está aqui, no coração, não conseguem se relacionar com o Senhor. Mas aí ele conclui, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Enquanto algumas pessoas não entenderem isso, elas não terão uma vida completa. Pois nele vivemos. Você tem que viver nele. Se mover nele. E existir por causa dele. Se você tentar colocar qualquer coisa no lugar, isso é falível. Você nunca será pleno, realizado, se Deus não vier em primeiro lugar. Deus está à procura dos nazireus do século 21. Aqueles que renunciam a si mesmos para ficar com Deus. Que soltam o que for necessário para honrar o que Deus mandou honrar. Ele está à procura desses nazireus. Quando você vê as trevas aumentando, é porque a luz diminuiu.
Quando você vê um monte de crentes querendo mais se parecer com o mundo e soltando aquilo que jamais poderiam soltar, abandonando os marcos antigos, você entende por quê? Que nós estamos diante de uma geração tão corrompida, doente mentalmente, emocionalmente. Uma geração fraca, considerada inferior à dos pais, em inteligência e em conquistas. Já tem estudos sobre isso. Que essa geração tem uma cognição mais baixa do que a dos pais. Isso nunca aconteceu. Que essa geração está herdando porque não consegue. Por exemplo, tem alguns estudos que já vêm vindo de gerações, já a 4ª geração na mesma casa. Ninguém consegue conquistar nada. Todo mundo vai morando ali, aí morre, fica o outro, que vai, todo mundo no mesmo lugar, ninguém consegue conquistar nada. E neste momento, nós temos diante de nós, isso já é estudado, e eles falam com preocupação, como pode? A cognição está mais baixa, a geração desfocada, distraída, dependente das telas, viciadas em dopamina. O vício na pornografia cresce. O vício. Pessoas viciadas em telas. São vícios. Pessoas viciadas em comida. Viciadas em entretenimento. Transformaram o sexo num Deus. Observa que a obsessão do ímpio, desse mundo caótico, é perverter as pessoas, as crianças, os jovens. Famílias separadas, que não conseguem mais ficarem juntos. Eles precisam ter sempre algo para fazer, tanto que quando eles saem, é comum você ver numa mesa de restaurante, no restaurante, todos com o celular na mão, ninguém falando, ninguém se comunica. É comum você ver famílias andando no shopping com o celular na mão. E nós estamos tratando isso como normal, que o ímpio viva assim. Eu não vou cobrar luz, vida de quem está morto e anda em trevas. Mas quando alguém se apresenta como cristão, o que se espera desse cristão? Cristão, pequeno Cristo, que viva como Cristo. Como que nós podemos nos apresentar como cristãos e não ter diferença do ímpio? No vestir, no falar, no estilo de vida, na forma de conduzir a vida. Se fala muito de amor, mas é a geração mais amarga e dominada pelo ódio. Porque amor, o amor da palavra de Deus, é um amor baseado em sacrifícios, em atitudes sacrificiais. Não tem amor sem sacrifício. Porque o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor renuncia, o amor perdoa.
E você vê que muitos não querem esse amor. Eles querem um amor baseado em sentimentos. Mas o amor baseado em sentimentos é correr atrás do vento. Aliás, falando de correr atrás do vento, quando Salomão perdeu o foco de Deus e foi se envolver com toda a sua glória, saiu da boca dele, nada faz sentido, tudo é perda de tempo, é correr atrás do vento. Tudo inútil, grande inutilidade. Era o que saía da boca dele. Para ele nada mais fazia sentido, mas óbvio, ele saiu do secreto, ele não era mais um adorador, sua sabedoria foi sendo corrompida. A nossa luta é contra ciladas sutis que nos afastam da presença de Deus. Ser um nazireu nos dias atuais significa resistir à sedução desse mundo. E o que nós vamos fazer com essa palavra hoje? Quais as decisões que nós vamos tomar? Qual a Dalila da sua vida? Porque não foram os filisteus o problema na vida do Sansão. Aliás, os filisteus temiam Sansão, porque sabiam que não podiam com ele. O problema, a derrota dele foi a distração. E a derrota de muitas pessoas, tem gente que venceu os piores e mais difíceis problemas. Tem gente que já, com uma queixada de jumento, com algo inusitado, derrubou inimigos poderosos. Tem gente que tem uma história de superação, onde ele venceu problemas impossíveis, ultrapassou muralhas impenetráveis, mas está sendo derrotado pela distração. Neste momento da vida, após ter superado problemas impossíveis e vivido a glória de Deus, a pessoa está sendo derrotada pela distração. Ela está distraída com relacionamento, ela está distraída com os seus entretenimentos e talvez com algumas coisas que nem trataríamos como pecado. Mas é o que Satanás está usando como o faraó usou para impedir o povo de adorar. O diabo não quer você adorando. E adoração é uma vida de entrega, uma vida de sacrifício. O diabo não quer você no secreto, não quer você tendo comunhão com Deus, você tendo intimidade com Deus, não. O diabo não quer. E ele vai fazer de tudo para impedi-lo de se relacionar com Deus intimamente. Ele vai fazer de tudo para você não ter tempo para Deus. Ou ele vai distrair você com trabalho, ou com entretenimento, ou com paixões, com pecado, mas ele quer você distante de Deus. Neste momento, você é Marta? Você é um dos convidados do grande banquete? Onde você se encaixa aqui? Você é o Sansão que venceu batalhas impossíveis, mas não está conseguindo vencer a distração? Talvez um sentimento que está aí a sua distração.
algo que está acontecendo tem sido uma distração. Qual a sua distração? A distração é o início da tragédia. Qual é a sua distração? E eu sei que o Senhor quer mudar isso aqui. Porque depois você lê o texto de Sansão, que os cabelos dele voltaram a crescer. Ali é um recomeço para ele. Talvez suas tranças também foram cortadas. Seu candelabro as lâmpadas do seu candelabro foram apagadas. Mas Deus quer acendê-las. Mas nós precisamos tomar decisões aqui hoje. Nós não podemos mais permitir que Satanás continue tendo poder sobre nós através da distração. Porque é assim, a gente vai se acostumando, nós nos acostumamos. Nós vamos nos acostumando com aquele ritmo, com aquele estilo de vida, com aquele padrão. E se nós não acordarmos, quando acordarmos, pode ser como Sansão, tarde demais. Porque lembra que ele disse, vou sair como das outras vezes, ou seja, vai ser um dia comum, vai ser como antes, mas a Bíblia diz, ele não sabia do que, gente? Que o Senhor o havia deixado. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Como pode uma pessoa ficar tão longe, tanto tempo longe de Deus, que ela não percebe que o Senhor não está lá mais? Como pode a pessoa se distanciar tanto de Deus que ela não percebe mais que o Espírito não está lá mais? Ela já não tem mais comunhão com Ele há tanto tempo, intimidade com Ele há tanto tempo, que ela nem percebeu que Ele se foi. Isso não é sério? Vamos nos colocar em pé. Quem descobriu o segredo do coração de Sansão foi quem não podia. Mas sabe por que ela descobriu? Porque ele contou para ela. E quando ele contou, ele entregou o coração dele para ela. Nós temos entregado o nosso coração para quem? Para quem você tem entregado o seu coração? O que tem sido a sua distração? Tem alguma Dalila aí? Queridos, nenhuma palavra vem por acaso. Eu vejo Deus avisando, sabe? Eu vejo nas mensagens aquele amor escorrendo, e Deus dizendo, não, vem, você já está indo longe demais. Você está indo longe demais. Para com isso. Porque o Sansão, ele sempre tinha essa sensação de que ele tinha controle. Mas ele foi se entregando de tal maneira àquela distração, que ele dormiu no colo dela. Ele entregou o coração dele para ela. Agora o coração dele estava nas mãos da sua distração. Será que você tem colocado o seu coração nas mãos da sua distração?
essa distração tomou o seu coração. Você já não consegue mais ficar longe disso. Já é uma obsessão. Com a sua mão no coração, seus olhos fechados. Fala com o Senhor. Tem coisas que antes de tudo, eu, pessoalmente, preciso me curvar e falar, Senhor, eu sei o que o Senhor está falando. Como ninguém eu sei, Pai. Eu sei o que significa essa mensagem na minha vida. Eu sei exatamente o que significa essa distração. Eu sei exatamente o que significa essa Dalila. Eu sei. E é verdade, Senhor. Eu não tenho mais comunhão. Eu não tenho mais vida no secreto. Eu não tenho mais intimidade. Eu não tenho mais produzido. Talvez por conta dessa distração, você tem ferido o coração de Deus. Você tem mentido. Tem enganado. Tem traído. Tem pecado contra Deus. Tem desprezado o Senhor. Tem abandonado o Senhor no seu coração. Por causa dessa distração. Você não tem mais vontade de orar. Vontade de estar no templo. Vontade de cultuar. E tudo isso são perdas. Algumas pessoas, como Sansão, tinham tudo, mas agora já estão sem seus olhos, sem a visão. Já estão virando objeto de zombaria. A casa já está desabando. Alguns já têm perdas irreparáveis. Sansão sofreu perdas como os olhos, como aquele lugar que ele ocupava na nação, irreparável. Ah, mas ele ainda fez mais no final. Sim, ele fez. E aí, mas meu Deus, era para ele ter aquele fim. Você acha mesmo que aquele homem que foi gerado com tanta glória era para ter terminado daquele jeito? E óbvio que ali é para mostrar que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas em que condições? Distrações. Algumas pessoas estão vivendo um momento caótico por conta das suas distrações. Distraídas.
Algumas estão, nitidamente, você vê elas tão inquietas, que elas não conseguem sequer ficar no culto. Elas saem, não sabem nem por que saíram. É uma inquietação, uma falta de paz. Em nome de Jesus, aquieta-te. Volte-se para Deus. Devolva o seu coração para Deus. Tire-o das mãos dessa distração. Busque desesperadamente pela presença dEle. Comece a dizer: ajuda-me, Pai, tem misericórdia de mim, eu preciso da sua presença. Faça a oração de Davi, clame, vá para o secreto, busque intimidade e comunhão com Ele, fique lá e diga: Senhor, me ajuda, porque eu estou voltando, eu não posso mais viver assim. Minha vida está bagunçada, tudo está desequilibrado, eu perdi o controle. Alguns já perderam o controle da vida, já perderam o controle sobre as suas emoções, perderam o controle, estão descontroladas, e tudo começou com uma distração. Levante-se. Que fique marcado nesse Dia das Mães. Que você não vai mais viver assim. Olhe para a sua vida. Você pode dizer que você gosta do que vê. Olhe ao seu redor. Você pode dizer que gosta do que vê. Está tudo bem. Sua caminhada tem sido progressiva. Não, a vida de alguns aqui é uma vida que descamba. Alguns já estão ladeira abaixo. Por causa das distrações. E como eu li agora mesmo, os alicerces desta terra são do Senhor. Quem sustenta todas as coisas é Ele. E o trono do Senhor é sustentado por justiça e retidão. Sem justiça não há paz. Nenhuma vida terá paz sem justiça, e justiça é a palavra de Deus. Ou teremos comunhão com a palavra. Ou teremos comunhão com qualquer outra coisa. E algumas pessoas estão tendo mais comunhão com o celular delas, com os entretenimentos delas. Com o consumismo delas do que com Deus. Preste atenção com quem você tem tido mais comunhão. Com quem mais você fica e fala. Alguns há muito tempo não têm comunhão com Deus, nem intimidade com Ele. A vida no secreto desapareceu. Mas hoje o Espírito está chamando. Ele está dizendo: é agora. Eu não quero você onde você está. Se você não tem forças, peça ajuda. Mas não deixa mais essa distração controlar a sua vida. Dominar seu coração. Conduzir a sua vida. Espírito Santo. Nesta manhã, um domingo especial, Dia das Mamães,
quis o Senhor nos dar essa palavra. A distração é o início da tragédia. Quantos lares destruídos por conta da distração. Quantos destinos alterados por conta da distração. Tua palavra nos apresenta exemplos e exemplos de distraídos, de desfocados, de gente que foi laçado pela distração. Eu oro para que hoje o Senhor esteja dando consciência, clareza, visão, discernimento, e que um temor profundo esteja abatendo os corações, tomando os corações, e que essa libertação aconteça aqui agora, Senhor. É a libertação do coração, porque Dalila descobriu o coração de Sansão. A distração dominou o coração de Sansão. O homem tão forte, um projeto tão grandioso, foi laçado por aquela distração. Cedeu para a sua inclinação. Foi levado. E o Senhor está fazendo um alerta e dizendo, não, não. Se volta para mim, recorra a mim, volte para o secreto. Eu quero intimidade com você. Volte a ter comunhão comigo, se afaste disso, volte-se para mim, volte-se para mim. Eu sinto o Senhor dizendo, volte-se para mim, é agora, não continue onde você está. Livre-se dessas mentiras, dessas crenças malditas. Ó Deus, venha com poder, queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. E onde tiver, meu Deus, alguém aqui, se tiver alguém que está amarrado, dominado, que foi laçado por uma distração, por uma força demoníaca e não consegue sair, eu determino agora, em nome de Jesus, seja livre agora, seja livre desse domínio maligno, dessa distração, desse poder satânico, em nome de Jesus. Queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Liberta mentes e corações, Senhor. Tem pessoas que o mal já desceu ao coração. E a mente é a porta do coração. Alguns o mal já tem controle sobre os corações. Essa pessoa está obcecada. Ela já não consegue mais viver de outra maneira. E a vida dela está se corrompendo dia após dia e se perdendo. Mas eu dou uma ordem agora. Satanás, tire as suas mãos dela agora, em nome de Jesus. Deixe agora, domínio demoníaco, saia dela em nome de Jesus. Esse domínio que tomou a vida dela, o coração dela, essa obsessão, esse descontrole, eu ordeno agora, saia, em nome de Jesus. Tudo que escraviza a mente e o coração dela, a vida dela, eu dou uma ordem, deixe agora, em nome de Jesus, eu declaro, seja livre agora, desse padrão que te humilha, derrota, escraviza, mantém você na indisciplina e bagunça com a sua vida. Seja livre do engano agora em nome de Jesus, das mentiras agora em nome de Jesus. Seja livre agora. Seja livre desse padrão que você levanta um pouco e cai, levanta e cai, levanta e cai. Essa tem sido a sua vida. Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Toda vez que você se levanta, Satanás
consegue puxar você. Através do quê? Da distração. Tudo começa com uma distração. Ele usa da sua inclinação para distrair você. E ele te derruba e te envergonha. E você tem que recomeçar. Você está sempre destruindo com aquilo que já construiu. E lutando para se levantar. Lutando para se levantar. Mas hoje, em nome de Jesus, levante-se no Espírito e tome uma decisão. Que você está colocando um basta nisso. Basta! Acabou! Eu não aceito mais esse domínio satânico. Eu tomo posse de libertação. Vamos, toma posse da libertação. Isso começa com você, é uma decisão que você tem que tomar. Eu estou soltando isso. Toma a decisão que você vai sair de ambientes. Ambientes que potencializam isso. Amizades que potencializam isso. Que você está soltando esse estilo de vida. Você está soltando isso que tem sido a sua ruína. Vamos, você sabe. Levante-se com força. Levante-se com força. Talvez suas perdas já foram grandes. Alguns têm perdido o que é mais precioso. Perderam a comunhão com Deus. Estão perdendo suas famílias. Perderam a credibilidade. Perderam a unção. Perderam as forças. Nem sequer conseguem falar mais com Deus. São perdas gravíssimas, que você tem que olhar e dizer: chega, eu não quero mais esse estilo de vida, eu não aceito mais dormir no colo desse inimigo, ser controlado por essa distração. Meu coração entregue a essa distração. Eu coloco um ponto final nisso agora, em nome de Jesus. Vai passando do teu sangue aqui, Senhor. Vai queimando cada um aqui. Agora. Vai queimando, Senhor. Agora, esse não vai ser mais um culto. Satanás, você perdeu. Vamos. Eu estou dizendo a você que você perdeu. Tem vidas aqui que você ainda segura, mas eu estou dando uma ordem. Vamos, você que sabe, que se sente aprisionado, ajude agora. Vamos, você precisa ter força. Diga agora que você concorda com isso, com o fim desse domínio. Agora, você acha que vai continuar tendo poder sobre ele? Tire a sua mão agora. Tire a sua mão da vida dessas pessoas. Pessoas que têm repetido padrões, histórias. E você tem usado elas mesmas para destruir com tudo que é bom. Eu estou dando uma ordem. Você perdeu. Tire as suas mãos da vida dela. Solte o coração dela. Solte agora. Solte o coração dela agora. Em nome de Jesus. Solte. Em nome de Jesus. E eu digo, todo peso, toda opressão, todo domínio satânico, saia em nome de Jesus. Toda cegueira, todo pecado, toda escravidão satânica, saia em nome de Jesus. Passa do teu sangue sobre cada um agora. Vai tirando as vendas, Senhor. Vai tirando as escamas. Vai tirando o agravo dos ouvidos. Tira essa roupa suja. Coloca uma roupa nova nela. Dá ela visão, dá ela clareza. Coloca nela um temor
Restaura a vida dela. Resgata. Traga ela de volta. Toma o coração dela, Espírito Santo. Toma agora. Eu te peço, Senhor. Toma o coração dela. Tome o coração dela agora. Em nome de Jesus. Eu abençoo a igreja. Eu abençoo as famílias. Eu abençoo cada pessoa que está aqui comigo. E eu tomo posse que hoje é um dia de libertação, de amor e de perdão. Que esse culto é um culto de cura. Eu declaro cura. Cura para o seu destino. Cura para a sua vida. Cura para o seu coração amargurado, orgulhoso, dominado pelo pecado. Seja curado, curada em nome de Jesus. Receba cura. Receba cura em nome de Jesus. E que este domingo, a mesa, vai ser um dia de paz. Onde restaurações vão acontecer. Perdão. Fluidez. A fluidez do Espírito. Que faz a nossa vida progredir. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo a igreja. Receba vida. E um manto de restauração, de libertação, de maneira que você se torne irreconhecível. Como Ana se tornou irreconhecível, se torne irreconhecível. Uma pessoa irreconhecível, completamente transformada e liberta, para a glória de Deus. Tem que sair da sua boca, porque com o coração eu creio, com a boca eu confesso. Então crê no seu coração e confessa que Jesus é o Senhor da sua vida. E que você está voltando para o secreto. E que você vai construir uma intimidade com Ele. E você vai ter comunhão com Ele, mais comunhão com Ele do que com qualquer outra pessoa ou coisa. Se comprometa com Ele. Em nome de Jesus. Eu abençoo você, sua casa, família e essa nova vida que você passa a viver a partir de agora. Livre desse mal, dessa distração que Satanás tem usado para arruinar com você e com tudo que é bom. Mas declaramos essa derrota hoje do mal e a sua vitória para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Seja livre, abençoado, abençoada, para a glória do Senhor. E eu declaro que sai daqui hoje adoradores, 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 adoradores. Porque nós somos chamados e levantados para sermos adoradores do Deus vivo. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente
para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.